universo, ele conspira sempre a favor das pessoas boas. Se for pro seu bem, o universo traz pro bem. Se você for uma pessoa boa, claro, eu tô dizendo na mesma medida, né? Entendeu? Sim. Porque não adianta nada a gente cobrar o nosso pai e tá fazendo o pior do que ele, sabe? Tipo, umas paradas assim. Sim. Entendeu? É verdade. Tem esse detalhe. Sim. Mas é que depende da vida de cada um. Poderia ter sido o contrário também, né? Igual o meu caso. Tá cobrando o certo e fazendo o errado. E aí não fica nada como um... Porque se a gente tá crescendo e aprendendo com isso, não fica como um aprendizado pro filho, né? Sim. Como é que você fala uma coisa e faz outra? Faz uma coisa, sim. Entende? Seja tudo o que quiser, primeiro dentro de casa. Essa é a lei. Então, assim, eu sofro tive um uma pouquinho com sorte... Eu converso com todo mundo, cara. Todo mundo. Troca ideia com todo mundo, respeito todo mundo. Você me conhece, você também me conhece. Só que às vezes em casa eu não tenho um relacionamento saudável. Por quê? Porque a cabeça das crianças, eles acham que não tem que falar com o pai e já era. Respeito também ela. É isso? Mas tudo que você tem que ser primeiro dentro de Eu casa. acho que você tá precisando passar num terapeuta Terapeuta familiar. Exatamente. Não, mas respeitar. Às vezes é o jeito da pessoa, né? Então, sim, mas Mas você tá Se juntar dois jeitos desse aí, dois jeitos da pessoa, sim. aí dá nisso. São quatro pessoas, 4 filhos ele tem. A pessoa, 3 não fica sem falar com ele, quase que não... Tem alguma coisa que tem que procurar saber A gente o que tá tem que acontecendo, né? tentar conversar, porque eu acho que diálogo resolve tudo, conversa resolve Sim. tudo. Se tiver 2 pessoas com esse jeito da pessoa, vai dar nisso. Vai ficar sem Eu diálogo. falei pra ele hoje, o que eu falei hoje no carro pra você? Eu falei o quê? Ela é a minha versão Sim. melhorada. Relacionamento afetivo, suposição, nosso pai, a pessoa que tá com a gente. Tem que manter um respeito assim também, porque é pelo que eu vi, né? A pouca experiência que eu tenho. Se ele se alterar, eu tenho que abaixar a voz, porque senão vai dar bosta. Se eu me alterar, ele tem que ter a ciência que ele também tem que... Então, assim, tem um limite. Sim. Tem um limite que a gente tem que... Eu acredito que com filho também, sabe? Sim. É a mesma coisa. Por mais que a gente seja o rei, o dono, eu acho que ele Sim, uma tem hora a vai- verdade dele. Exatamente. Eu também tenho a minha, mas tem um limite. Os dois têm que entender isso, né? Eu tô aprendendo uma lição que só tem uma verdade. Mas nenhum ser humano tem a verdade absoluta. Sim. Dá pra entender essa ideia? Eu fui Dá. claro. Só tem uma pessoa que foi a extrema verdade. Não tô falando, não tô pregando pra ninguém. Só que a gente não consegue ter essa verdade sua, absoluta. Se eu falar assim, eu tenho a minha verdade, você tem a sua, não, mano. A gente somos totalmente limitados à verdade. Concordo. Nada mas que eu pra falo pode ser absoluto. Mas a gente tem que seguir alguma coisa, você concorda? Senão a gente não vai Sim. pra lugar nenhum. Sim, mas eu Então não a posso- gente não tem que pode ter o quê? confronto. Não, mas a gente tem que ter o quê? Uma Respeito. balança. Respeito. Tem que ter... Sempre tem 2 coisas que são parecidas pra gente seguir, mas uma pesa mais que a outra. Peso a mesma medida. Né? Uma pesa mais que a outra. A gente tem que seguir o que é mais certo. Na sua- Independente seu- que não seja o corretamente, igual você Não, falou, assim a como- verdade absoluta. Mas você Quando tem que seguir o que você acha que é mais eu certo. falo quando você entra em contradição com uma pessoa. Entendeu? Alguma coisa você tem que liberar. A gente pra tem receber. que respeitar. E aí, João? Ele foi o meu. Ainda bem que não é cobrança. Poderia ser pior, Você não né? viu ainda. Não viu ainda? Ele conhece o toque. Ele conhece o toque. Ele conhece o toque. Tensão. Quando cobra, ele fica assim, Itaú. Aí quando é Ele conhece o Bradesco. toque. Tensão. Pensão. Pensão tem um monte aí. Tem umas ainda que não chegou ainda. Hein? Voltando à linha de raciocínio. Quando 2 pessoas estão em conflito, por exemplo, um conflito de ideias, principalmente hoje, com esse Brasil polarizado que está aí, nenhuma das 2 verdades são absolutas. A esquerda, a direita, o cara de esquerda com a direita, o cara conservador, o cara liberal. Nenhuma das 2 verdades são absolutas, gente. Todas têm erros. Vamos lá. Tá entendendo as ideias? Trabalha. Trabalho. Eu era Você vagabundo. abaixa, você abaixa a cabeça pro seu patrão? Eu aprendi isso. Você ama ele? Não. Você ama sua filha? Sim. Por que você abaixa a cabeça pro patrão e não pra sua filha? Exatamente. Parabéns. Bom. Aí você tinha que ensinar ela a fazer a mesma coisa. Porque Porque eu aí sou os dois teriam uma flexibilidade, uma elasticidade melhor, sabe? Eu não abaixo a cabeça pro meu patrão porque eu não convivo com ele. Sendo que pra minha filha eu teria que Mas você baixar a engole cabeça. sapo no serviço. Porque eu não convivo com ele. Porque eu Tá dependo entendendo? daquilo, né? Tem que engolir, acabou. Você tem que colocar pão na mesa. Faz parte. Aprendi, eu A antigamente vida é não assim, engolia, às vezes. De vez em quando você tem que engolir um sapo pra poder... Não tem como. Piorar uma Isso coisa. é questão de humildade, você acha?
Que é que nem eu falei, mano. Você tem que fazer primeiro em casa, depois na rua. É ego, né? Eu acho que falei tem uma coisa muito. que fala antes, que é a necessidade. Eu falei muito nessa Eu parte. acho que pra gente... Mas eu era mais aprendi humilde isso com na as pessoas Guarda da Mirim, rua com do que em 14 casa. anos de idade. Pra gente conquistar uma coisa, principalmente pra gente que não nasceu com a bunda virada pra lua, Não a tem gente DNA conquistar do uma Jay-Z. coisa, a gente tem que sacrificar outra. É igual no jogo de xadrez? Tem que sacrificar uma coisa pra conquistar Pra você outra. ganhar Então, o jogo, assim, tem que sacrificar algumas eu com pedras. 14 anos, eu queria comprar muito, um exemplo, um notebook. Eu passava todo dia na frente do McDonald's. Tô atirando. Sim. Passava todo dia na frente do McDonald's, eu queria comer. Eu não comia pra comprar meu notebook. Eu comprei. Foco. Entendeu? Então você tem que sacrificar Você uma coisa pra classificou- conseguir outra. Não adianta. É a mesma coisa pro resto da vida. Tem que colocar uma balança. Se eu gastar aqui, eu vou perder aqui. Entendeu? E é um relacionamento. focar É nisso. isso também. Sim. Tanto afetivo como, sei lá, de parentesco. Orgulho, né?